Começando o fechamento de mercado do mini índice, vamos ver quais foram os ciclos do dia e os melhores trades de acordo com cada ciclo. Se você está curtindo o conteúdo, se inscreve no canal, deixe seu like, compartilhe e não esquece de ativar as notificações. Então vamos lá, o que o índice fez aqui? O índice terminou o pregão anterior, cenário de lateralidade aqui assim, dessa máxima até essa máxima aqui que ele estava. E hoje ele abre aqui dentro da lateralidade, dessa lateralidade, que acabou sendo expandida quando ele veio aqui testar acima desse ponto de inflexão e falha de romper, se tornando essa lateralidade maior que eu deixei marcado em vermelho. Então aqui o índice ele abriu dentro da lateralidade, essa barra, ele abre já fazendo aqui um padrão de wedge aqui, que faz mais duas puxadas de baixa, que ele teria aqui essa puxada, correção, duas, correção, três puxadas, teria 1, 2, 3 pontos, uma wedge aqui, com uma wedge menor dentro desse padrão, uma wedge alinhada. Então, um padrão de reversão baixo nessa lateralidade, fechando esse gap magnético que estava aberto. Então, uma boa operação de reversão tínhamos aqui logo no começo do dia. Poderia comprar acima dessa barra, com stop abaixo, ou acima dessa barra, que teve uma boa continuidade, com stop aqui abaixo, e buscar tanto esse gap magnético que estava aberto, de todo esse movimento de baixo, desse padrão grande aqui que tinha de wedge, 1, 2, 3, esse padrão macro. Então, poderia buscar a reversão dela aqui, né, que seria a máxima da lateralidade, e esse gap magnético que estava em aberto. Atinge esses dois alvos, ele se comporta aqui em um padrão de rompimento, que microcanal, que nenhuma mínima consegue vir abaixo da barra anterior, só aqui na barra 18 ele consegue vir abaixo da barra, virando aqui um canal estreito de alta dentro dessa lateralidade de padrão forte, que poderia romper aqui essa máxima da lateralidade. Ele faz uma correçãozinha aqui, novamente, e tenta romper, mas só que ele falha de romper aqui, essa máxima dessa lateralidade. Aqui também tinha uma wedge aqui, ligando esses pontos aqui, você teria uma wedge, 1, 2, 3 pontos, uma wedge, e estava falhando de romper também aqui. Tentou romper, falhou de romper essa máxima aqui, inflexível, deixando uma boa barra de reversão, alta na lateralidade, formando aqui mais macro, duas pernas de alta, armadilha de segunda perna, poderia vender essa boa barra de reversão com stop logo acima e buscar alvos mais abaixo. Poderia vir buscar esse gap magnético coberto, a mínima da lateralidade, que seria essa mínima aqui, ou essa mínima. O terço inferior da lateralidade seria um bom alvo, que teria aqui o gap magnético e esses pontos de inflexão, que também é um magneto para o preço. Ele desenvolve uma boa pressão, deixa aqui uma segunda entrada, bem para baixo da média, forma um pivôzinho na média. Poderia vender também abaixo dessa barra, com stop logo acima, e buscar esses alvos mais abaixo. Esses alvos foram atingidos, e quando o preço chega aqui, nesse ponto de inflexão, que é a mínima da lateralidade, ele tenta romper, falha, demonstra uma fraqueza aqui para romper. Quando tem uma boa barra de rompimento, ele já é revertido aqui. Então, aqui seria melhor esperar por um teste desse ponto de rompimento. E que ele veio fazer aqui em uma pullback, duas pernas. Faz aqui essa teste em duas pernas, seria um bom trade. Vender abaixo dessa barra, com stop acima, acreditando que ele poderia virar um possível canal estreito de baixa, e buscar alvos que poderia ser a projeção de toda essa lateralidade que está marcada em vermelho aqui, esse grande retângulo. Aqui ele falha, né? Ele falha de virar um canal estreito de baixa, que fica numa lateralidade estreita, bastante sobreposição de barras aqui.
E ele forma aqui um topo duplo aqui, na média móvel do 5 minutos, e deixa uma boa entrada aqui, seria topo duplo, e uma correção aqui em 3 puxadas, uma pullback, duas pullback, 3, que formou uma wedge aqui dentro desse padrão de topo duplo. Então, aqui deixando uma boa venda, que seria vender abaixo dessa barra com stop acima, e buscar aqui pelo menos esse ponto de flexão. Como o preço estava com bastante sobreposição e não estava demonstrando pressão, teria que ver como o preço iria se deslocar até esse ponto de inflexão. Se ele demonstrasse uma boa pressão, poderia buscar alvos projetados. Mas aqui, como ele desceu em duas pernas aqui e não demonstrou uma boa pressão para romper, até romper abaixo desse ponto, mas logo em seguida ele reverte, é uma boa barra de inversão. Então aqui seria melhor levar até esse alvo, ou se você estivesse buscando pelo menos a projeção dessa lateralidade ou desse possível topo duplo aqui que formou, poderia projetar esse topo duplo para baixo também. Aqui assim, pegar dessas máximas com essa mínima, se ele criasse um rompimento com continuidade, poderia projetar esse movimento também para baixo. Então, quando ele fala que deixa uma boa barra de inversão, você poderia comprar, que ele deixou aqui um topo duplo mais baixo, poderia comprar acima dessa barra com stop abaixo, acreditando que o preço viria a testar esse ponto de inflexão e lateralizaria o preço aqui, se tornando essa lateralidade que ele formou aqui. Se tornou essa lateralidade. Após isso, o preço vai buscar esse alvo, forma aqui um micro fundo duplo aqui ainda, deixando uma segunda entrada, podendo comprar acima dessa barra aqui, após ele deixar um micro fundo duplo, ou poderia comprar também aqui, que deixou L1, H1, H2 acima dessa barra, que seria um H2, ou acima dessa outra barra aqui, que seria a barra 68. Essa barra que deixou aqui um micro fundo duplo, com um fundo duplo aqui. E buscar aqui esse ponto de inflexão, que seria acreditar que o preço iria lateralizar e aqui finalizaria a tentativa de tendência de virar uma tendência de baixa. Ele lateraliza e acaba rompendo aqui acima desse ponto de inflexão. Rompe aqui, antes de romper ele também formou aqui trocou a polaridade na média, que o preço ficou bastante tempo trabalhando abaixo da média. Quando toca a primeira vez, ele ainda faz mais um movimento de baixa. Isso aqui, quando ele teve aqui também mais um setup, que seria o gap de média, ele deixa uma boa barra e falha de vir abaixo e tentar fazer mais um movimento vendedor, que poderia ser considerado o último suspiro dos vendedores aqui para criar uma possível MTR. Mas aqui ele simplesmente troca a polaridade na média, testa ela por cima e deixa uma boa bate-alta, virando um pivôzinho de alta aqui e a média agora servindo para o preço como um suporte. Então aqui também seria um bom trade, porque ele fez um pivô na média e ainda deixou um fundo duplo, que seria aqui entrada de H1, H2, uma excelente entrada com stop abaixo, e poderia buscar, acreditando que o preço iria romper acima desse ponto de inflexão, projeção dessa lateralidade para cima. Após isso, o preço rompe, poderia comprar também acima dessa barra, com stop abaixo, e buscar alvos projetados. Poderia buscar tanto a projeção dessa lateralidade que foi rompida, aqui, 1 para 1 dela não foi atingido, o primeiro alvo atingiu, e teria também o alvo da projeção da barra de rompimento. Você poderia projetar o 1 para 1 da barra de rompimento e também o alvo de 2 para 1, que veio aqui buscar no tick aqui. E atingiu no tick. Só não buscou o alvo de 1 para 1 dessa lateralidade que foi formalizada aqui, que é o espelhamento dela. Mas, pergunta terminando aqui, provavelmente não vai atingir esse alvo ainda hoje. Então aqui,
após isso o preço não atingiu esse alvo, você também poderia sair por estar no final do pregão aqui, se estivesse buscando o 1 para 1 dessa lateralidade aqui, poderia sair aqui, quando ele deixou um topo duplo com uma barra de sinal. Poderia ser aqui, por já estar no final do pregão desse trade. E seria uma boa perca de premissa, porque ele poderia simplesmente aqui também, após deixar esse topo duplo, vir aqui testar esse ponto aqui, formar um fundo duplo e ficar trabalhando uma lateralidade aqui por um tempo e não ir buscar o alvo ainda hoje. Então, aqui esses foram os ciclos do dia e os melhores trades de acordo com cada ciclo. O importante é você se posicionar bem de acordo com cada ciclo e aceitar o stop de acordo com cada ciclo. Se você trabalhar de acordo com cada ciclo, dificilmente será estopado. Usando o stop adequado e aceitando a premissa do trade. Se ele perder a premissa, sair do trade, que quando o preço, se aqui, outro exemplo, né? Se o preço tivesse falhado de romper aqui e deixado uma barra de reversão, seria melhor sair tanto desse trade quanto desse trade, se deixasse uma barra de reversão voltando aqui para dentro desse ponto de rompimento. Se após essa barra aqui tivesse uma barra de reversão aqui assim, voltando para dentro desse ponto de rompimento, seria melhor sair desse trade, porque ele poderia simplesmente ficar trabalhando dentro desse range aqui, dessa lateralidade. Então, espero que vocês tenham gostado do fechamento. Se gostou, deixe seu like, compartilhe. Não esqueça de ativar as notificações. E obrigado por assistir esse vídeo. Isso aí, pessoal. Valeu, até mais.